Galera, isso vai entrar no seu peito. Imagina uma menina de 4 anos que mal sabia andar direito, filha de uma mãe que trabalhava como empregada doméstica e ia a pé para o trabalho todo dia para poder pagar os treinos da filha. Uma menina de 8 irmãos criada na periferia de Guarulhos, São Paulo, uma menina que andava 1 hora a pé para chegar ao ginásio porque não tinha dinheiro para passagem. Essa menina, galera, um dia passou por 3 cirurgias no mesmo joelho, ficou 1 ano inteiro parada, sem saber se voltaria a competir. Voltou a treinar no começo da pandemia, sem público, sem certeza, com o mundo parado. E depois de quase 2 anos sem competir internacionalmente, essa menina voltou ao tablado no Rio de Janeiro, na Casa do Brasil, com as arquibancadas lotadas. E mostrou para o mundo inteiro do que ela é feita. O nome dela é Rebeca Andrade. E o que aconteceu naquele domingo vai ficar na sua memória para sempre. O Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística de 2026 reuniu as melhores ginastas das Américas na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As câmeras seguiam Hesli Rivera dos Estados Unidos, campeã olímpica, a nova estrela da ginástica americana, a herdeira de Simone Biles, o nome que todo mundo pronunciava desde a chegada da delegação norte-americana. Os Estados Unidos chegaram como favoritos absolutos. Com favoritismo, com estrutura, com a história de domínio da ginástica americana pesando nas costas de todo o resto. E Rebeca? Rebeca chegou depois de 643 dias sem competir internacionalmente. Quase 2 anos. Sem saber como o corpo ia responder. Sem saber se o joelho aguentaria. Sem saber se aquilo que ela construiu durante toda uma vida ainda estava lá. Mas a galera no Rio sabia. As arquibancadas sabiam. E naquele domingo o Brasil inteiro parou para vereador. Galera, para entender o que Rebeca fez naquele domingo, você precisa entender contra quem ela estava competindo. A ginástica americana não é qualquer coisa. É a potência mais dominante do esporte no planeta. São elas que definem o que é possível no tablado, na trave, nas barras, no salto. Quando uma americana chega numa competição das Américas, o resultado parece escrito antes do aquecimento. E naquele Pan-Americano, os Estados Unidos vieram com tudo. Ganharam o ouro por equipes, confirmaram o favoritismo. As narradoras já falavam do pódio americano como algo natural, como se a pergunta não fosse quem ganha, mas por quanto. E no salto, a prova de Rebeca, a prova onde ela é bicampeã olímpica, a pressão era enorme. 2 anos parada, um joelho que já foi operado 3 vezes. Uma ginástica americana que não perdeu esse tipo de prova fácil. Ninguém esperava que aquele domingo fosse diferente. Mas aqui está o detalhe que muda tudo, galera. Rebeca Andrade não chegou ao Pan-Americano de 2026 como qualquer ginasta voltando de lesão. Ela chegou como a maior medalhista olímpica da história do Brasil. 6 medalhas olímpicas. 6. Nenhum brasileiro, homem ou mulher, em qualquer esporte chegou perto disso. Em Tóquio 2020, ela foi a primeira brasileira a subir ao pódio olímpico no individual geral da ginástica artística. Ouro no salto. Prata no individual geral. Numa Olimpíada onde quase não chegou por causa das cirurgias. Em Paris 2024, ela foi além do que qualquer brasileiro fez antes. 4 medalhas numa única Olimpíada. E o mais importante, ela venceu Simone Biles no solo. A maior ginasta de todos os tempos. Venceu ela. No tablado. Com música brasileira. Com funk. Com a alma de Guarulhos. E a própria Simone Biles disse numa entrevista uma coisa que nenhum treinador americano queria ouvir. Rebeca Andrade é a atleta que mais me assusta. Então, enquanto todo mundo olhava para a delegação americana esperando o inevitável,
Rebeca esperava calada, com 2 anos de saudade guardados nas pernas. O aquecimento foi diferente, galera. Quem estava na Arena Carioca conta que quando Rebeca entrou no ginásio, algo mudou no ar. A torcida reconheceu. E a torcida foi junto. Na classificatória, ela foi direto ao ponto. Sem exibicionismo, sem floreio. Executou o salto com a frieza de quem sabe exatamente o que tem dentro de si. Nota 14.533 na melhor apresentação. Avançou para a final com a primeira colocação. 643 dias sem competir internacionalmente. E na primeira tentativa, primeira colocada. No domingo, dia da final, a Arena Carioca 1 estava lotada. O Brasil queria ver o retorno. Queria saber se o joelho aguentava. Queria saber se aquela menina de Guarulhos ainda era aquela menina de Guarulhos. A resposta veio na forma mais direta possível. Rebeca subiu na rampa. Respirou. E foi. O salto foi limpo. A aterrissagem foi firme. O corpo lembrou tudo que passou 2 anos parado tentando esquecer. A nota veio. 14.549 na melhor apresentação. Média de 14.266. E o Rio de Janeiro explodiu. Ouro, galera. Medalha de ouro no salto no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística 2026. O Brasil fechou aquele PAN com 9 medalhas. Mas a que parou o coração do país foi aquela. Não pela nota. Não pelo ranking. Mas pelo que ela representava. Rebeca não perdeu nenhuma competição por falta de talento nos anos em que ficou parada. Ela ficou parada porque o corpo precisava. Porque 3 cirurgias no mesmo joelho deixam marcas. Porque a ginástica de alto nível não perdoa. Mas ela voltou. E voltou exatamente como tinha saído, como a melhor das Américas naquele aparelho. As ginastas americanas não perderam por falta de talento. Perderam porque naquele domingo no Rio de Janeiro, se encontraram com algo que nenhum treinamento do mundo consegue replicar. A força de uma menina que aprendeu a cair e aprendeu ainda mais a levantar. Mas tem algo que as transmissões oficiais não contam, galera. Rebeca Rodrigues de Andrade nasceu em 8 de maio de 1999 em Guarulhos. Segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Uma cidade que a maioria do Brasil conhece pelo aeroporto, o Guarulhos de quem passa, não de quem fica. Ela é uma de 8 filhos. O pai saiu. E Dona Rosa, a mãe, ficou sozinha para criar 8 crianças trabalhando como empregada doméstica. Dona Rosa ia a pé para o trabalho. Todo dia. Para economizar a passagem. Para que o dinheiro chegasse no fim do mês. Para que os filhos tivessem o básico. Rebeca entrou na ginástica aos 4 anos, por um projeto social da Prefeitura de Guarulhos, o Ginásio Bonifácio Cardoso. Não foi escolha de família rica matriculando a filha numa academia. Foi a tia que trabalhava lá que um dia levou a sobrinha junto. E aquela menininha que mal cabia nos aparelhos impressionou todo mundo desde o primeiro dia. Ficou conhecida como a Daianinha de Guarulhos, em homenagem a Daiane dos Santos, a primeira brasileira campeã mundial, a grande referência da ginástica nacional. Mas para ir de Guarulhos até o ginásio, Rebeca andava 1 hora a pé. Todo dia. Porque não tinha dinheiro para passagem. Aos 9 anos, foi para Curitiba treinar. Aos 10, foi para o Rio de Janeiro, para o Flamengo. Deixou a mãe, os irmãos, o ginásio, as ruas de Guarulhos. E as lesões vieram. Primeiro joelho. Segundo joelho. Terceiro joelho. A mesma articulação, 3 vezes.
ligamento cruzado anterior, 3 vezes. Um ano inteiro parada em 2019. Voltou a treinar em março de 2020, no começo da pandemia, sem saber se tinha futuro no esporte. Galera, quantas vezes você precisaria cair para desistir? 3? 2? 1? Rebeca caiu 3 vezes no mesmo lugar. E levantou 3 vezes. Depois de Paris 2024, quando ela voltou para Guarulhos com 6 medalhas olímpicas, dezenas de meninas e seus pais fizeram fila na madrugada na porta do ginásio Bonifácio Cardoso. O mesmo ginásio onde tudo começou. O mesmo ginásio onde uma menina de 4 anos deu seu primeiro salto sem saber que um dia ia bater Simone Biles. Na parede do ginásio tinha uma pintura de Rebeca com as medalhas de Tóquio. Uma das meninas olhou para a pintura e disse para a repórter que estava lá: "Isso está desatualizado." Tinha razão. Já eram 6 medalhas. Não 2. Galera, essa é a história que as transmissões oficiais nunca contam na velocidade certa. Elas mostram a nota, o salto, o pódio, o hino, mas não contam sobre Dona Rosa indo a pé para o trabalho. Não contam sobre a hora de caminhada até o ginásio. Não contam sobre os 3 joelhos operados, sobre o ano parada, sobre a menina que voltou a treinar no começo da pandemia sem ter certeza de nada. A realidade da periferia de Guarulhos endurece de um jeito que nenhum ginásio de primeiro nível do mundo consegue replicar. Te ensina a cair. Te ensina a levantar. Te ensina que o caminho até o pódio não tem atalho. Mas tem uma coisa que ninguém te pode tirar: a garra de quem não teve escolha a não ser forte. Obrigado, Rebeca. Obrigado por mostrar que uma menina da periferia de Guarulhos pode ser a maior de todas. Obrigado por provar que o Brasil que vem de baixo é o Brasil que chega mais longe. Hoje você não voltou sozinha ao tablado. Voltamos todos com você, da Guarulhos até o Rio, da periferia até o pódio, das 3 cirurgias até o ouro. Se esse vídeo arrepiou você, se em algum momento você sentiu o coração apertar ou os olhos molhar, você já sabe o que isso significa. Você é parte do Orgulho Verde e Amarelo. Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que hoje precisa lembrar do que o Brasil é capaz. E conta pra gente nos comentários: em que momento você sentiu o arrepio? Foi a hora de caminhada de Rebeca até o ginásio? Foi o retorno depois de 2 anos? Foram as 3 cirurgias? Ou foi a nota 14.549 ecoando na Arena Carioca? Porque aqui a gente não conta resultados. Aqui a gente celebra o Orgulho Verde e Amarelo.